Boa tarde a todos. Parece que a alimentação é bem interessante, né? Quanta gente. Obrigada à comissão do Congresso pelo convite. Estou honrada de estar aqui. E parabéns ao Mauro pela brilhante explanação. Eu estou trazendo um tema que eu nunca falei sobre. Apesar que eu tenho bastante paciente sobre câncer, eu trabalho com alimentação há um tempinho, mas eu fui fazer uma revisãozinha bibliográfica para ver o que é que a gente tem de trabalho que traga comprovação científica. Então, tem algumas coisas que já têm conclusões e tem algumas coisas, tem trabalhos inconclusivos também. Eu estou mostrando tudo e vou falar também em termos da minha própria experiência clínica em relação ao câncer. É uma doença muito complexa, que tem uma multiplicidade de fatores envolvidos e que, na prática, são poucas as certezas. Inclusive, assim, a própria medicina tradicional tem poucas certezas acerca da gênese do câncer e do desenvolvimento. Por isso, tanta dificuldade em encontrar tratamentos mais acertados, mais definitivos. Apesar dos astronômicos investimentos, o crescimento da incidência do câncer, do desenvolvimento do câncer, continua sempre ascendente, né? E é chamada a doença da civilização, porque justamente o tema alimentação, a relação da alimentação com o câncer, o crescimento do câncer em quantidade, em abrangência populacional, atingindo faixas etárias que outrora não atingia, tem a ver com a modernização dos hábitos alimentares, modernização entre aspas, a industrialização alimentar, por isso é chamada doença da civilização. Bom, o foco na busca de um tratamento eficaz para a cura do câncer distrai muitas vezes o olhar e tira a nossa preocupação com a prevenção. Prevenir não é fazer diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é fundamental, mas prevenir é antes disso, é ver no que os hábitos podem estar proporcionando o surgimento da doença. Então, e nos hábitos está a nossa grande possibilidade de intervir preventivamente. Na questão da alimentação, a gente pode atuar na prevenção e a gente pode atuar no tratamento junto com os tratamentos convencionais. Primeiro de tudo, tem que haver uma conscientização do profissional da saúde em valorizar esse fator, que é a alimentação, que muitas vezes é negligenciado, e uma conscientização do paciente, que tem que ser reeducado. Não adianta a gente prescrever e falar, agora você tem que largar tudo isso e comer tudo isso, porque o paciente ele só vai aderir se ele compreender. Para ele compreender, a gente tem que conscientizar, a gente tem que dar uma aula, tem que explicar tintim por tintim. Senão, não tem adesão. E, no máximo, ele faz um mês, depois ele não aguenta, porque mudar de hábitos é difícil para todo mundo. E, se não houver conscientização, ninguém quer, ninguém faz. A transformação do estilo de vida, que abrange vários hábitos, não só alimentares, né? Mauro falou aqui uma série de coisas que tem que estar tudo casada, é assim também que é nessa linha que eu trabalho também, tem que ser bem orientada pelo profissional. Então, o profissional ele tem que ter isso na sua prática de vida, porque senão o discurso fica vazio. Se você não faz, você não pode ensinar para ninguém. Não faz sentido. Os hábitos alimentares são de fundamental importância. Eles têm uma relação direta em qualquer patologia. Não tem como a gente negar isso. Até porque é o alimento que se transforma em sangue, é o alimento que se transforma em tecido, é o alimento que dá condição do funcionamento de cada tecido e de cada órgão. Nós temos no organismo em torno de 50 trilhões de células, todas inteligentes, todas elas sabem atuar dentro do que elas precisam, dentro do que elas precisam para funcionar, do que elas precisam atuar. Isso tudo está na programação do código que está em seu núcleo,
que é o DNA. Né? O DNA compõe o gene que compõe o cromossomo. Então, aí está toda a programação da célula. A grande maioria, a esmagadora maioria dessas células, tem especificidade. E nós sofremos uma renovação celular diária. Em torno de mais ou menos 7 anos, todas as células que a gente tinha já foram substituídas de alguma maneira. Então, a gente sabe também que, além dessas células estarem sempre sendo substituídas, nós temos uma produção diária, todas as pessoas têm uma produção diária de células sem especificidade. E essas células têm um alto poder de reprodução. Elas são anormais, elas são sem propósito, e elas estão em média de 4 células por dia, mais ou menos, que são células cancerígenas. Então, nós todos temos essa produção. E essa produção, ela é normalmente cuidada pelo sistema imunológico sem maiores problemas. Então, o sistema imunológico destrói as células anormais, repara células que ainda estão em processo de alteração do DNA, e, para isso, ele conta com um arsenal bastante variado de recursos, que a gente vai ver adiante, que é exatamente onde a gente vai chegar depois, quando chegar nos alimentos, onde que vai atuar o alimento exatamente para favorecer ou para prejudicar, né? Então, o sistema imunológico ele tem que manter um equilíbrio dinâmico no organismo, de maneira que tecidos estranhos, tecidos alienados, que são os cancerosos, não se desenvolvam, não sigam adiante. O surgimento do tumor vai denotar exatamente uma fraqueza ou uma deficiência do sistema imunológico em prestar esse serviço ao organismo. Bom, então a gente tem que a saúde depende totalmente da integridade do sistema imunológico. A alimentação é um dos fatores que vai atuar diretamente no sistema imunológico. Ela é um entre outros, mas é um fator de importância, de grande alcance, quando a gente quer desarmar um câncer que já existe e quando a gente quer prevenir, inclusive num contexto de genética, né? É um fator em que a gente pode, inclusive, interferir de maneira consciente, de maneira voluntária. A alimentação tem uma influência direta, seja perniciosa ou seja sanadora, sobre a saúde. E ela pode caminhar junto com os tratamentos convencionais. Ela deve caminhar junto com os tratamentos convencionais. Obviamente que não vai se abrir mão de nenhuma conquista em termos de tratamento. O câncer é uma doença, sempre é uma incógnita, aonde vai chegar, o que é que o tratamento vai alcançar, a gente não pode abrir mão de nada. Então, a alimentação tem que estar no tratamento, ela tem que estar na prevenção e andar junto com tudo o que surja de útil, de verdadeiro e de valioso na luta pela vida. Bom, como é que acontece? O acúmulo dos estresses, de múltiplas exposições diárias, de substâncias químicas contidas na alimentação, vão provocar dano no programa do DNA de células normais. Então, independente daquelas 4 células, mais ou menos, por dia, que já nascem defeituosas, a química contida nos alimentos, ela pode danificar o DNA de células normais. Isso é imprevisto, né? E aí essas células começam a perder o sentido de organização e de sua especificidade. Elas começam a ficar meio egoístas, né? Elas perdem o sentido do todo e elas começam a ter um crescimento anormal, rápido. Elas começam a invadir outros tecidos, invadir outros órgãos, construindo tecidos alienados ao todo, estranhos, chegando a poder destruir todo o sistema. Então, elas perdem o interesse, elas perdem a consciência, a inteligência que as ligava ao todo orgânico. São essas as células cancerosas. Então, normalmente, elas são destruídas pelas células brancas também. O sistema imunológico vai ter um papel fundamental, ele é o guardião. E a grande defesa está na mão dele. Qualquer falha pode permitir que essa coisa
avance o suficiente para ele perder o controle. O sistema imunológico identifica e destrói carcinógenos contidos na alimentação antes mesmo que eles possam interferir no DNA das células. Então, ele conta com um arsenal de milhões de células brancas, circulando na corrente sanguínea, fora da corrente sanguínea, com funções determinadas para matar as células estranhas. São os linfócitos, né? Bom, fabricam substâncias químicas antitumor, principalmente interferon interleucinas, que são verdadeiros venenos para as células cancerosas, que normalmente já têm uma sobrevida muitíssimo superior à sobrevida de uma célula comum. Dentre os linfócitos, nós temos principalmente 3 tipos que atuam diretamente nisso. Os linfócitos B, fabricando anticorpos, representam 5 a 10% dos linfócitos circulantes. Os T, que estão numa quantidade maior, 65 a 75% dos linfócitos circulantes, são programados para matar células estranhas. Então, são importantíssimos para a gente. E temos ainda as células NK, que são as natural killer, que são matadores especialmente de células cancerosas, não só estranhas, mas cancerosas. Isso tudo a gente tem, a gente produz. Só que a gente tem que aprender a favorecer isso ao invés de danificar esse sistema. As células NK, elas não são nem B, não são linfócitos, nem B nem T. São linfócitos também, mas nem B nem T. E representam 10 a 15% dos linfócitos. Então, manter a saúde e a integridade do sistema imunológico é crucial. Bom, aí a gente tem que identificar na alimentação quais são os fatores imunossupressores. O que é que prejudica esse maravilhoso sistema de defesa que a natureza nos dá de presente. Eliminar esses fatores, proteger e estimular esse sistema, tonificar esse sistema de defesa com a acupuntura, mas no nosso caso também com a alimentação, manipular adequadamente esse sistema de defesa, principalmente se o paciente já é portador de um tumor, e obter, né, do sistema imunológico uma atuação adequada, uma atuação eficaz o suficiente para combater o câncer. Bom, a alimentação tem uma estreita relação com o câncer. Tem muitos alimentos que contêm elementos agressivos à economia orgânica. Tem outros alimentos que contêm fatores de enfraquecimento do sistema de defesa, ou seja, tem alimentos que trazem carcinogênios propriamente ditos. Outros alimentos enfraquecem o sistema imunitário. E ainda temos outros alimentos que têm carcinógenos adicionados pelo processo industrial. Os modos de preparo ou combinações inadequadas podem gerar substâncias que originalmente não estavam nos alimentos, mas podem gerar substâncias que se tornam também agressoras e mutagênicas. E ainda temos alimentos que também são deficientes, né? E hoje é muito comum, porque a própria agricultura, o solo está empobrecido, a agricultura é rica em agrotóxico, e isso empobrece muito o alimento, e a gente perde nutrientes essenciais ao sistema imunológico. Por outro lado, nós podemos contar com alimentos que têm substâncias imunoprotetoras, que têm substâncias que combatem diretamente a célula cancerosa, e podemos ajudar medicinalmente no tratamento do câncer com o uso racional da alimentação. No mínimo, a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente, diminuir o sofrimento do paciente e prolongar a vida. Inclusive, melhorar a qualidade de vida também, contando que o paciente vem com, muitas vezes, já em tratamento de quimioterapia, de radioterapia, sofrendo efeitos colaterais. Então, junto com a acupuntura, que eu acho um recurso maravilhoso para aliviar, a alimentação também faz diferença. A ciência começou a comprovar essa relação entre alimento e câncer, mais ou menos na década de 70, foram as primeiras publicações de artigos, a maioria de universidades, incluindo algumas brasileiras. E
de que o alimento interfere nos mecanismos de defesa, mesmo quando a genética é muito forte. Bom, o uso do alimento pode se chamar dietoterapia ou trofoterapia, como medicação. Então, a gente tem que ver que tipo de alimentos tem ação anticâncer, principalmente no reino vegetal. Eles estão principalmente no reino vegetal. É corrente que se diga que 2 tipos de frutas consumidas por dia e 3 tipos de verduras ou hortaliças consumidos por dia reduz o risco de câncer pela metade. Então, vamos ver os vilões e os mocinhos desse combate. É um assunto muito vasto, teria muita coisa para se falar. Eu tentei, resumidamente, citar, mostrando, inclusive, que substâncias em que alimentos favorecem ou prejudicam. Eu vou passar aqui, temos pouco tempo. Então, hormônios e gordura na alimentação estão relacionados, né, a câncer de próstata, mama e endométrio. Esses 3 primeiros têm trabalhos conclusivos. Ovários e testículos têm trabalhos em curso, ainda não comprovadamente. Hormônios, não exatamente hormônios adicionados às rações dos animais, mas assim, o animal gordo, ele produz mais hormônios, principalmente estrógenos, né? E o estrógeno a gente sabe que atua nos cânceres de órgãos sexuais. Agrotóxicos. Tem um monte de tipos de agrotóxicos. A gente tem que lembrar que cada alimento ele vem carregado com várias dessas substâncias. Como que esse organismo, que é um sistema vivo, vai lidar com tanto elemento não orgânico, já é um problema antes de qualquer outra coisa. Mas temos trabalhos conclusivos sobre pesticidas e sobre herbicidas, mostrando seu poder mutagênico. O ômega 3, que é uma gordura de boa qualidade e necessária, tem aumentado muito em alimentos industrializados, principalmente pelos processos de hidrogenização. Então, quando essa quantidade fica muito excessiva, ele produz no metabolismo eicosanoides, que são inflamatórios e que são cancerígenos, aumentando o risco de morte súbita. Então, fica um desequilíbrio entre o ômega 6 muito elevado e o ômega 3 fica muito baixo, e aí ele se torna pernicioso ao invés de ser um aliado. As frituras, que é o cozimento, a fervura de gorduras de qualquer natureza, metabolicamente, após esse preparo, né, do aquecimento, ela libera uma substância chamada acroleína, que também é de alto poder mutagênico. A aflatoxina, que é uma toxina produzida por um fungo que dá em cereais, muito comum no amendoim, inclusive, também é mutagênica, é imunossupressora, é neoplásica e é ligada principalmente ao carcinoma hepatocelular. A cafeína tem alguns trabalhos, vários trabalhos inconclusivos, mas tem alguma coisa ligada a câncer em animais. Em humanos não é comprovada. Mas foi encontrada essa substância em todos os grãos pesquisados, inclusive no café torrado, que é a acrilamida. Bom, os alimentos refinados aumentam os níveis de insulina e de IGF, que são pró-inflamatórios, e provocam a congestão do trabalho intestinal. Então, o intestino, o Mauro estava falando aqui, quanto é importante a gente ter boas eliminações. Um intestino preso, o que vai acontecer? Muito mais tempo de contato com a mucosa, reabsorção de substâncias tóxicas, acidez sanguínea e metabólica, que predispõe também a estados inflamatórios e muito mais vulnerabilidade das células em ter suas alterações cromossômicas. Açúcar e proteína, quando excessivos, funcionam como adubo, porque nutrem as células cancerígenas e elas se replicam com muito mais força. Gordura trans, todo mundo sabe, modulam receptores nucleares e alteram as transcrições de genes. As carnes, existem também alguns trabalhos já conclusivos que relacionam o consumo, um alto consumo de carne vermelha com os cânceres de intestino e mama.
Com os outros órgãos, tem trabalhos, mas não são conclusivos. O glutamato monossódico, que é o Ajinomoto, tem relação com o câncer de estômago. O álcool com câncer de boca, de esôfago e de mama. Os nitratos, metabolicamente, se convertem em nitritos e, posteriormente, em nitrosaminas, estão altamente relacionados com estômago, câncer de estômago e de cólon, presentes também nas carnes e principalmente nos embutidos. Os aditivos químicos têm trabalhos conclusivos com os corantes, com os outros nada. Tem alguns que nem trabalho tem, não encontrei pesquisa, e outros têm coisas inconclusivas. Mas corantes são altamente mutagênicos e também, que não tem nada a ver com câncer, são muito relacionados às alergias alimentares. A alimentação infantil, inclusive, é alvo, né, de muito corante. Bom, os mocinhos, iogurte, que duplica o desempenho de neutrófilos, linfócitos T, B e NK, quintuplica, gente, o iogurte quintuplica a produção de interferon. Um copinho por dia, não precisa mais que isso. Os cogumelos têm atividade, estimulam, né, a atividade imunológica, aumentam a produção de linfócitos matadores e dos macrófagos. O ômega 3, encontrado em vegetais de folhas verdes, óleos de linhaça e canola, animais marinhos, tem ação anti-inflamatória, reduz o tamanho e a velocidade tumoral em animais. Isso aí tem estudo conclusivo também. Bloqueia o crescimento e o deslocamento de células cancerosas. Então, ele previne as metástases e age no câncer de mama. Então, tem trabalho também fazendo essa relação. O zinco e o selênio, que são antioxidantes, melhoram a resposta imune no câncer. O zinco está muito relacionado a câncer de tubo digestivo e de pulmão, no tratamento, né? E o selênio na próstata e no colo retal. A vitamina A de frutas e hortaliças amarelo-alaranjadas e verde escuras, produtos lácteos, principalmente se fermentados, óleo de fígado de bacalhau. Vitamina A e vitamina C são sensíveis ao liquidificador e ao calor. Então, em alimentos cozidos ou batidos no liquidificador, a gente não tem quase nada dessa vitamina. Olha que riqueza, né? Que bonito. O nosso organismo fica super feliz quando entra tanta cor. Aí a gente tem de tudo, tudo que é bom. Os carotenos tonifica a produção de linfócitos T, de células CD4, que ficam agregadas aos linfócitos T, que também são matadores de células neoplásicas, as NK, o fator de necrose tumoral dos macrófagos, o interferon, está presente nos vegetais alaranjados, principalmente o beta-caroteno, e nos vermelhos, que é o licopeno. O tomate é uma riqueza, é o alimento que mais contém licopeno, e o licopeno tem um poder absurdo de combate ao câncer. A vitamina E dos cereais integrais, germe de trigo, óleos vegetais, sementes, gema de ovo, avelã, pistache, é antioxidante e aumenta a absorção de vitamina A. A vitamina C, que tonifica linfócitos, está nas hortaliças. Arroz e feijão ligado a tratamento de câncer de boca. Azeite de oliva, antioxidante, age diretamente no crescimento de tumor, é anti-inflamatório, semelhante ao ibuprofeno. E não pode ser aferventado, porque ele também libera a acroleína. O brócolis é um dos alimentos que mais agem no combate, no tratamento e na prevenção do câncer. Ele tem tudo, tudo de bom. A atividade antiestrogênica a gente vai encontrar no brócolis, no germe de trigo, na soja, também nos fermentados de soja. Lembrando que a soja in natura, ela é excessivamente proteica, então tem que ter muito cuidado. No paciente de câncer, a gente tira a soja e deixa só o tofu, porque o tofu ele tem ação, né, medicinal. Alho e cebola tem mais de 30 anticarcinogênicos e bloqueiam as nitrosaminas que a gente falou lá atrás, que está presente nos embutidos e nas carnes. Ácido fólico reduz o risco de câncer pela metade. A soja nos fermentados inibe protease e saponinas. A colina e a metionina, ligada à prevenção do câncer de fígado. Frutas, tudo de bom.
Tem vitamina A, tem vitamina C, bloqueia crescimento de células cancerígenas, sendo mais eficaz que certas drogas, como o cisplatin. A romã ligada ao câncer de próstata, para vocês ficarem com água na boca, com vontade de comer fruta, de comer verdura. Inositol, quer dizer, de uma forma geral, gente, é isso que eu tinha para trazer. O pólen, a geleia real, fibras, são antioxidantes, ajudam a limpar o intestino. A gente tem, interessantíssimo, a cor dos vegetais nos ajuda a discernir o que eles contêm. Então, vitamina A e vitamina C nos verdes, amarelos e laranja. Amarelos e laranjas, os carotenos. No roxo e no branco, antioxidantes e fitoquímicos. Tudo de bom para a saúde. Outros fatores, bem rapidinho. Hábitos alimentares são só 35% da atuação que a gente pode obter. As emoções, o câncer está ligado à dificuldade com as perdas. Isso tem que ser trabalhado. Sobrepeso, sedentarismo, vícios, tabagismo. Eu coloquei aqui uns livros, né, que são meus livros do dia a dia, de consultório, de consulta, de uso pessoal para a minha vida e tal. Mas tem um monte de artigos que eu pesquisei que eu não trouxe. Qualquer um de vocês procura na internet o tema. Vocês vão encontrar trabalhos, inclusive, de universidades brasileiras, com estudos muito interessantes. Essa é a minha cidade, Aracaju, eu sou de Sergipe. Estou muito grata ao pessoal de São Paulo pelo convite. Gosto muito de trabalhar com alimentação. Tenho resultados fabulosos. É empolgante no consultório, porque a gente vê a transformação do paciente. Convido vocês a conhecerem minha cidade e a trabalharem um pouquinho, estudarem um pouquinho sobre alimentação, aplicar na vida de vocês primeiro, sentir a diferença que faz e depois ensinar seus pacientes também. Muito obrigada.